noite, bem-vindos ao JA desta sexta. Vamos aos destaques da edição de hoje. Ônibus é atingido por pedra depois de deslizamento em região metropolitana. Secretaria de Estado de Saúde afirma que o número de casos de intoxicação por dietileno glicol pode aumentar. Vigilância Sanitária interdita a empresa fornecedora de monoetileno glicol em Contagem. Motorista se fere em grave acidente entre carro e ônibus no interior de Minas. O JA começa agora. Um ônibus foi atingido por uma pedra gigante que caiu de um barraco em Nova Lima, na região metropolitana. Com o deslizamento, 5 pessoas ficaram feridas. Segundo a Defesa Civil, a rocha que atingiu o ônibus veio lá de cima, do alto deste barranco. É uma pedra de grande porte que acabou atingindo o ônibus e mais à frente aqui a gente pode ver. A frente deste veículo está completamente destruída. Além do motorista, mais 4 passageiros foram encaminhados ao hospital. Foi um bloco de rocha muito grande que desceu, né? Graças a Deus não teve passando um carro de menor porte no momento e a gente não teve vítimas com danos à saúde ou à vida. O motorista do ônibus, ainda assustado, conversou com a polícia logo após o acidente. Ele relatou que teve um grande susto, né? E ele passando, simplesmente o bloco desceu e impactou o ônibus aí de uma forma muito rápida. De fato, não teve tempo nem de reação aí para ele tentar desviar. João trabalha bem próximo dali e está preocupado com novos deslizamentos. Isso é muito perigoso, né? E hoje em dia está acontecendo muito acidente com essas coisas, descendo muito barranco, aí é perigoso para todo mundo, né? A gente está guardando a perícia, vir ao local, feita a perícia, vai ser retirado esse veículo, nós vamos arrastar num primeiro momento essa pedra para esse local aqui ao lado. Feito isso, o Corpo de Bombeiros estará no local fazendo a limpeza da via e posteriormente a liberação. E a Defesa Civil estará monitorando 24 horas por dia esse trecho da MG30. A Vigilância Sanitária atualizou hoje os números de casos de suspeita de intoxicação por etileno glicol em Minas Gerais. Já são 15 pacientes. Todos os 15 estão em estado grave por causa da síndrome nefroneural. O último registro foi em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Por se tratar de uma doença rara e de diagnóstico complexo, o número de casos tende a aumentar nos próximos dias. O enterro do comerciante foi nesse cemitério em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Milton Pires tinha 89 anos, estava internado no Hospital Mater Dei. Ele morreu nessa quinta-feira. Parentes não quiseram gravar entrevista. Na lista confirmada de mortes até agora, de pessoas que ingeriram a cerveja Belo Horizontina da Baker, estão ainda Antônio Márcio Quintão de Freitas, morador da capital, Pascoal Dermatini Filho, que tinha 55 anos, de Juiz de Fora, e Maria Augusta de Campos Cordeiro, de 60 anos, que morava em Pompéu. O número de casos pode aumentar, porque nós aumentamos a sensibilidade na nossa investigação, para tentar também pegar casos mais leves e assim fazer um tratamento mais adequado. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota técnica orientando profissionais e centros de saúde de todo o estado que notifiquem os casos suspeitos em 24 horas. Segundo a Secretaria, o antídoto deve ser aplicado o mais rápido possível. O antídoto, ele pode reverter parcialmente e pode não reverter, porque não se sabe exatamente se o dano é só pelo dietileno glicol ou pelo metabólito que ele produz. O antídoto é em relação ao dietileno glicol. Então, esses metabólitos circulantes, eles podem causar um dano permanente. Os epidemiologistas acreditam que a ingestão de bebida com maior teor alcoólico possa ter alterado a resposta de cada um para o dietileno glicol, o que explicaria por que algumas pessoas não tiveram sintomas de intoxicação. Mas eles orientam a quem bebeu da cerveja a partir de outubro de 2019 que procure as unidades de saúde para fazer exames. O paciente com estômago cheio, ele absorve menos o álcool e, consequentemente, tem uma menor dose ingerida.
e algumas características individuais também. Alguns indivíduos têm uma resposta amplificada e têm manifestações mais importantes que outros. A Vigilância Sanitária de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, interditou na tarde de hoje a empresa que fornecia o monoetileno glicol para a cervejaria Baker. O estabelecimento não tinha alvará sanitário, mas a repórter Laís Politi tem outras informações. Carol, a empresa Hiperquímica, que fica no bairro Vila Paris, em Contagem, foi fechada um dia depois da operação feita pela Polícia Civil. A prefeitura da cidade confirmou a interdição e disse em nota que a empresa não tinha autorização para vender o monoetileno glicol fracionado. Na fiscalização dessa quinta, a polícia recolheu amostras do monoetileno glicol, substância usada como anticongelante em serpentinas durante a produção das bebidas. Alguns documentos também foram recolhidos para ajudar nas investigações. A Polícia Civil não falou sobre o fechamento, nem se a interdição está ligada na investigação da contaminação das bebidas da Baker. Com você, Carol. Obrigada, Laís. E a cervejaria Baker apresentou à Justiça um vídeo com um suposto indício de sabotagem nos barris de monoetileno glicol, substância usada em serpentinas, como disse a Laís, de resfriamento. O vídeo foi anexado ao pedido da empresa para retomar as atividades. A solicitação foi aceita parcialmente pela juíza federal Ana Cristina Rocha Gonçalves. A liminar emitida por ela ressalta que a venda das cervejas segue proibida e endossa o recolhimento de todas as cervejas das marcas Belo Horizontina e Capixaba, e também dos lotes de outros rótulos que estão indicados como contaminados. Entretanto, a juíza autoriza que a Baker volte a envasar garrafas de cervejas nos tanques não lacrados na fábrica, referentes a outros rótulos produzidos pela cervejaria. Na mesma decisão, a Justiça estipulou um prazo de 48 horas para que o Ministério da Agricultura comece a apresentar a análise laboratorial dos tanques ainda não periciados. A Justiça Federal entendeu que a devolução e o recolhimento das cervejas identificadas pelo Ministério da Agricultura como supostamente contaminadas devem ser objeto de laudo pontual específico, com discriminação de lote. Não há de se falar na devolução de todas as marcas, de todas as cervejas. E o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento identificou a presença de monoetileno glicol e dietileno glicol em 8 rótulos da cervejaria Baker. Além das já anunciadas contaminação nas marcas Belo Horizontina e Capixaba, as substâncias tóxicas foram encontradas também nas cervejas Capitão Senra, Pele Vermelha. Também na Fargo 46, Baker Pilsen, Brown, Baker D2 e até agora as análises feitas pelos laboratórios federais de defesa agropecuária detectaram 21 lotes contaminados que continuam sendo retirados do mercado. E 2 casos suspeitos da síndrome nefroneural em Itaúna, no centro-oeste do estado, foram descartados depois de exames. Outros 2 são investigados na região. A jovem de 23 anos e o namorado dela, de 30, foram atendidos no Hospital Manuel Gonçalves, em Itaúna, que enviou amostras de sangue deles para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. O resultado mostrou que os 2 não tiveram a síndrome nefroneural. O casal passou mal depois de tomar a cerveja Belo Horizontina, da Baker, de um dos lotes contaminados por dietileno glicol. O namorado nos procurou com a garrafa da cerveja, onde foi constatado pela vigilância sanitária que realmente o lote era um dos lotes suspeitos. Na região centro-oeste ainda estão sendo investigados 2 casos suspeitos de intoxicação por causa da cerveja Belo Horizontina em Arcos. A Polícia Militar fez mais uma operação pelos aglomerados da capital. O objetivo? Inibir a criminalidade. O nosso foco permanece em ocupar as vias do aglomerado, ocupar as áreas de risco. Em princípio, o nosso estado é preventivo. A operação é realizada em todos os finais de semana. Segundo o militar, nenhum homicídio foi registrado este ano nos aglomerados da região centro-sul de Belo Horizonte. Como aglomerado de Santa Lúcia e aglomerado da Serra, aglomerado da região oeste, como é o caso do Morro das Pedras, e aglomerado da região leste, como é o caso do complexo Alto Vera Cruz e Taquaril, nós temos mantido, então,
esse autocontrole nos índices de homicídios consumados. A Polícia Militar permanece empenhada. O nosso foco aqui é que o cidadão de bem ele perceba a presença da Polícia Militar aqui, garantindo a segurança de todos. A Polícia Militar encontrou um rapaz de 19 anos amarrado em uma árvore no Parque Ecológico, na Vila Pinho, região do Barreiro, aqui na capital. O caso está sendo investigado, mas ao que tudo indica, ele seria executado. Recebemos 2 a 3 ligações via Copom, denúncias anônimas, no adentramento à mata fechada por um caminho de difícil acesso, caminhando com um grupo, formamos um time tático rapidamente para socorrer essa vítima, possivelmente iria ser executado. Ele estava amarrado dos pés à cabeça, literalmente, com uma fita diminuindo, dificultando muito. Ele estava totalmente imóvel, amarrado junto a esse tronco de árvore. O que ele disse quando ele viu a polícia? Ele disse que há 2 semanas atrás teria se envolvido com uma mulher em um baile funk e que nesta data 3 indivíduos haveriam abordado ele, falado que a mulher era esposa de um dos indivíduos e dominaram ele, sequestrando, arrastando-o à força para o interior dessa mata. Ele apresentou muita emoção, iniciou a chorar, agradeceu muito a Polícia Militar por ter encontrado ele evitado que ele fosse morto. E nós fomos desamarrando, ele foi aliviando e vendo que já estava em segurança, o perímetro também já estava todo cercado com os recursos e resgatamos ele em segurança. Motoristas de veículos de carga com mais de 4,40 metros de altura estão proibidos de trafegar na Via Expressa, na altura do complexo viário do Beatriz. A restrição se deve à instalação de vigas de escoramento para a construção da nova pista na Avenida João César de Oliveira. Então, os motoristas devem procurar a Transcom para que seja expedida a autorização especial de tráfego. A empresa vai indicar algumas rotas alternativas. Nesta semana, a intervenção vai ser no sentido Contagem-Belo Horizonte. Na semana que vem, será feita no sentido contrário. A previsão é de que a instalação das vigas seja concluída até o fim de janeiro. Uma motorista ficou ferida depois de bater o carro contra um ônibus em um cruzamento sem sinalização em Pouso Alegre, no sul de Minas. Veja as imagens. O ônibus segue pela Avenida Silviano Brandão, sentido bairro Jardim América, no centro de Pouso Alegre, quando é atingido na lateral por um carro que vinha da rua Rosário. Veja neste outro ângulo o momento da batida. O impacto é tão forte que cada veículo para em uma calçada diferente. Por sorte, o ônibus estava vazio. O motorista e cobrador saem assustados do veículo. Repare neste outro vídeo que o carro ficou com a frente destruída. O passageiro desce do veículo cambaleando. Um aglomerado de pessoas se reúnem ao redor da vítima, que continua no interior do carro. Uma mulher entra no veículo para conversar com a motorista. A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram a vítima, que estava com ferimentos leves, mas com fala desconexa. De acordo com a polícia, não há sinalização de parada obrigatória no cruzamento de ambas as vias e a motorista teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Depois do intervalo, você vai conferir a previsão do tempo para este fim de semana e vai ver também que uma chuva forte que caiu no fim da tarde de hoje na capital deixou BH em estado de alerta. Choveu muito em Belo Horizonte agora no fim da tarde. Mais uma vez foram registrados alagamentos em várias regiões da cidade. Na área hospitalar, nosso telespectador registrou a situação da Avenida Alfredo Balena, bem em frente ao Hospital João 23. Os carros tiveram dificuldade para trafegar nesse trecho. No bairro Glória, região noroeste da capital, a situação foi semelhante. Na rua Judá, próximo à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, os moradores registraram para a gente essas imagens aí, ó. A Defesa Civil emitiu alerta para o risco de transbordamento de córregos. Os bombeiros da Defesa Civil estão de prontidão. E você também pode participar do Jornal da Alterosa. Pode enviar para a gente seu vídeo, denúncia ou sugestão de reportagem. Você pode ver a sua rua, a sua comunidade ou o seu problema registrado aqui, ó, na tela da TV Alterosa. O nosso WhatsApp, você já sabe, anota aí, 988141360. O DDD é o 31. A sua participação é muito importante para a gente.
E o assunto ainda é chuva em Belo Horizonte. É que existe possibilidade de pancadas com raios e rajadas de vento em torno de 50 km por hora até às 8 horas da manhã deste sábado aqui em BH. O alerta é da Defesa Civil. Mas nós vamos ver agora como é que vai ficar o tempo nas outras regiões do estado. Confira no mapa. O sábado vai ser mais um dia de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Os termômetros ficam entre 17 e 38 em Salinas. Oscilam dos 18 aos 38 em Itabira. Ficam entre 19 e 28 em Ouro Branco. E em Lavras, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Mais uma paradinha para o intervalo no JA e daqui a pouco você vai ver comigo que os refugiados da Venezuela encontraram apoio e incentivo em uma universidade na Zona da Mata. É rapidinho, não saia daí. Refugiados da Venezuela têm na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Zona da Mata, um importante ponto de apoio. A UFJF oferece, inclusive, curso de graduação que ajuda a mudar a vida de muita gente. Cerca de 224 mil venezuelanos estão refugiados no Brasil. O Alberto é um deles. Ele mora em Juiz de Fora desde 2017. No ano passado, ele entrou para o curso de jornalismo da UFJF e começou um estágio na diretoria de relações internacionais da universidade. Juiz de Fora abriu as portas e eu acabei chegando aqui. Acho que foi o destino. Depois de 4 anos no Brasil, ele conseguiu trazer parte da família para Juiz de Fora. Não tem nada que reclamar dessa cidade. Às vezes a gente reclama do clima, né? Às vezes chove, sai sol, volta a chover, mas é muito boa, sabe? Muito confortante. Assim como o Alberto, outros imigrantes podem fazer cursos de graduação na UFJF. A instituição abre vagas anuais para estrangeiros